Pois bem, graça e paz, meus queridos, estamos aqui de volta depois de um tempo, né? Mas estamos aqui para continuar o nosso estudo, nossa conversa, né? Sobre teologia. Quer ser presunçoso dizer que isso aqui é um curso, é uma conversa, ok? Uma conversa sobre teologia. E nós entramos na nossa primeira matéria, que é teontologia. Nós estudamos aqui o ser de Deus. Na última aula nós vimos que Deus se revela, não é? E Deus se revela primeiramente através de uma revelação geral ou natural. E hoje nós vamos ver que Deus se revela de maneira especial. O tema, como você já viu aí no título do vídeo, é revelação especial. Mas antes de nós entrarmos em revelação especial, eu queria conversar com vocês. Algumas pessoas me fizeram perguntas, só que essas perguntas não têm a ver com a matéria. Então, se eu gastar o tempo da nossa aula respondendo essas perguntas sobre coisas que nós não estamos estudando, além da gente sair de foco, vai gerar em você mais dúvida do que esclarecimento, porque são matérias e coisas que a gente ainda vai ver, tá bom? Então, eu respondi as pessoas pessoalmente, mas não vou trazer essas perguntas para cá. As perguntas que eu vou trazer para cá são apenas aquelas que tiverem relação com aquilo que eu disse, ou alguma dúvida que foi suscitada a partir disso, né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E se tiver a ver mesmo, eu trago a pergunta para cá, porque pode ser uma questão que todos tiveram quando eu disse determinada coisa. Uma coisa que me perguntaram e que cabe trazer para cá é sobre quais eram os materiais de estudos que eu estava utilizando para montar as aulas, visto que eu tinha dito isso numa aula anterior. Alguém se interessou e quis saber. Eu acho que se algum de vocês quiserem comprar, é muito bom. Quiserem estudar, adiantar os nossos estudos, também é muito bom. Então, eu tenho aqui alguns materiais para apresentar para vocês, que são os materiais que eu estou usando aqui. 2 deles são introdutórios e 2 deles são acadêmicos, são mais densos e mais complicadinhos de ler, mas dá para ler. Se você tiver paciência, dá para ler. Alguns de vocês que têm vida acadêmica vão fazer isso muito fácil, né? Então, 2 livros que eu queria indicar para vocês, que são livros de começo, para quem está começando a estudar teologia, livros de entrada, livros introdutórios, que são muito bons. Olha, esse não é tão grosso, é um livro legal. Não sei se estou focando, meninas. Piada de Instagram. Eu não sei se está virado, eu acho que depois na hora de postar ele vai corrigir a imagem, né? Não sei ler corretamente o nome desse camarada, Ohad Salum. Esse livro me foi indicado pelo pastor Enoque. É um livro muito bom, é o livro que mais me fez interessar por teologia. Ele é muito legal, é de teologia reformada, óbvio, né? Nós vamos falar aqui mais de teologia reformada do que de outras coisas, porque é a linha que eu estudo. É um livro bom, é um livro que fala de muitas coisas, mas é um livro introdutório. Então tem horas que ele fala coisas e deixa sem responder algumas coisas, que a gente fica, poxa, mas e isso? Faltou, ou isso não falou tão profundamente. É um livro muito bom para quem está começando a estudar teologia, é muito legal. Que é também de entrada, eu não tenho ele fisicamente, eu tenho ele em e-book, que é muito bom. É um livro que responde mais perguntas, é um livro de uma leitura mais fluida, mais gostosinha, que se chama Somos Todos Teólogos, do Sproul. É muito legal. Você que tem aí um dispositivo de e-books, pode baixar. Somos Todos Teólogos, você pode comprar pela internet também. Eu acredito que o valor seja acessível, porque é um livro de introdução à teologia. Eu indicaria Somos Todos Teólogos antes desse ainda. Esse aqui é um pouquinho mais denso que Somos Todos Teólogos. Somos Todos Teólogos é um livro para te introduzir mesmo na teologia. E aí eu tenho aqui os meus queridos calhamaços de teologia. O primeiro que eu quero apresentar é do Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Bom pra chuchu. E o segundo, ó, a diferencinha, é um livro mais denso, né, com mais conteúdo. Aí. Temos outro, tão calhamaço como o primeiro, Teologia Sistemática do Erickson. Meu preferido. Muito bom. Então essas duas criaturas aqui, ó,
você acha na internet para comprar. São livros mais acadêmicos, mais densos, que têm peculiaridades, né? O Gruden, até onde eu pude ler, óbvio que ainda não terminei de ler os dois, né? Eu estou estudando eles agora, inclusive para montar as aulas para vocês. A aula de hoje é muito inspirada, principalmente nesses dois. Tem Somos Todos Teólogos, tem também esse aqui, do Salum, mas a base principal são esses dois, com mais conteúdo desse do que desse. O Gruden, os dois são muito atuais naquilo que discutem, mas o Gruden ele é mais de texto-prova. Então ele fala texto-prova, ele fala texto-prova, ele fala texto-prova, de uma maneira mais contemporânea de estudar teologia. É muito legal, né? É atual, é bem clara. Essa também é a minha preferida. Por quê? Porque o Erickson, ele traz a estrutura da teologia sistemática que é mais estruturado, o argumento é mais estruturado, ele vai conversar sobre outras maneiras de pensar sobre determinados assuntos. Eu gosto muito do Gruden, eu leio os dois juntos, e aqui eu já quero dizer uma coisa para você. Você nunca vai encontrar um livro de teologia e comparar ele com outro livro de teologia e ver que os dois teólogos concordam em tudo. Eu já falei sobre isso, né? Você não é obrigado nem a concordar com aquilo que eu estou dizendo, tendo como base aquilo que eu estou lendo. Me perguntaram também qual Bíblia eu uso. Eu uso essa. Muito boa, você acha na internet, Bíblia de Estudo da Herança Reformada, muito legal, o conteúdo é muito bom, os comentários são muito bons. E tem os credos apostólicos no fim, que são muito bons, credos esses que também são trabalhados pelo Gruden. Enfim, voltando para a essência aqui. Você pode comprar todos eles, você acha com facilidade todos eles. O meu conselho para você que está começando é que não saia comendo demais, porque tem coisa que um teólogo fala, o outro teólogo crê um pouco diferente, e isso, ao invés de te esclarecer, vai te trazer mais problema. Então, compre aí, se você quiser comprar algum livro para você estudar, Somos Todos Teólogos é a minha indicação para quem está começando, do Sproul. Você acha fácil no Google, só dá um Google aí, Somos Todos Teólogos, que você acha inclusive em e-book, bem baratinho. Vou pesquisar aqui agora quanto custou, porque vai demorar, enfim, não cabe. Mas é bem baratinho e é bem legal de ler. Ok? Vamos lá? Teontologia, revelação especial. Então, para a gente chegar na revelação especial, a gente tem que ver aí uma revisãozinha das coisas que nós já conversamos sobre revelação natural ou revelação geral. Nós estudamos na última aula Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. E lá nós vimos que todo homem tem comprovações inequívocas de que Deus é real e de que Deus é verdadeiro. Vimos isso no texto, vimos que Deus revelou-se na consciência de todo homem, está lá no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Deus se revela na consciência, Deus se faz conhecer, e isso é um reflexo. Esse reflexo a gente vê nas religiões pelo mundo. Sempre houve no homem essa consciência que existia algo que ele transcendia e que de alguma forma nós deveríamos nos reconectar porque a conexão estava quebrada. Toda religião vai falar um pouco sobre isso, e isso mostra como é verdadeiro, óbvio, o texto de Paulo, que está dizendo que o Senhor se revelou na consciência de todo homem. E Deus também se revela desde o princípio nas coisas criadas, versículo 20 do mesmo texto, mostrando ali os seus atributos, tanto a sua divindade como o seu eterno poder. Deus se mostra criador, né? A natureza demonstra os atributos de Deus e a divindade de Deus. O Salmo 19, versículos 1 e 2, falam que a natureza está confessando sempre a existência de Deus, a realidade de Deus, né? E isso acontece sem fala, mas mesmo assim a voz da natureza é ouvida por todos os cantos. Então a revelação geral, ela tem uma voz universal, não é uma linguagem específica, é uma voz universal que alcança todos os homens, visto que desde Babel nós temos essa complicação com a linguagem, né? Há uma diferença de linguagens, mas a revelação geral passa por cima dessa limitação humana e é uma mensagem comunicada a todos os homens. Amém? Muitos vivem a negação dessa revelação, o versículo 18 desse texto vai dizer para nós,
detêm a verdade em injustiça, tentam sufocar essa verdade, e esse testemunho não é só de Paulo. O salmista também vai dizer isso para nós, no Salmo 14:1, no Salmo 53:1, que o insensato diz não haver Deus. E no Salmo 10, versículos 3 e 4, diz que o perverso primeiramente maldiz e blasfema, dizendo que não há Deus, e em seu orgulho ele pondera isso. Né? Não vou ficar repetindo os textos, você está no YouTube, você pode parar e voltar. Ok? O resultado disso tudo é que essa revelação é óbvia, é clara, ela está dita a nós na consciência, ela está dita a nós através das obras criadas, mas aqueles que detêm a verdade em justiça, segundo Paulo no versículo 20, são indesculpáveis, porque essa verdade foi revelada na sua consciência, versículos 18, 19 e 20, e através dos atributos de Deus, ok? Então a revelação geral é para todos, para aqueles que têm essa revelação e detêm a verdade em justiça, eles são indesculpáveis. A ira de Deus está sobre eles. Mas a revelação geral se comporta de maneira diferente dentro dos eleitos, dentro dos salvos, dentro dos cristãos, né? E é disso que nós vamos começar a falar agora. Amém? Romanos 8, versículos 15 e 16, diz que nós vivemos uma relação de amor com o Pai, né? Uma relação amorosa, paternal, e através do Espírito Santo, que nos revela filhos de Deus, nós clamamos, Abba, Pai. Há uma relação, preste atenção, a revelação geral está sobre os perdidos e sobre os salvos. Nos perdidos, como eles rejeitam essa verdade, para eles sobra a ira de Deus, mas em nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de adoção em nós, que sobre esta base da revelação geral, nos conduz através de uma revelação especial, que nós somos filhos de Deus, nos conduz a uma relação com Deus. E essa relação, ela se dá por meio da fé. Mas em que momento há essa separação? Em que momento eu era um ímpio e agora eu sou um salvo? Em que momento eu talvez ocultava essa verdade que estava em mim? A partir de que momento eu passo a me relacionar com Deus cheio de fé? A palavra do Senhor vai dizer para nós em Romanos 10, versículo 7, que a fé, que é base para a nossa relação com esse Deus transcendente, vem pelo contato com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? É claro que a gente precisa entender que quando Paulo está falando isso, ele está falando dentro de uma sociedade que não tinha acesso a isso aqui. As pessoas, em sua maioria, não sabiam nem ler. Então, o contato que elas tinham com o Evangelho, com a palavra, era ouvindo dos apóstolos e daqueles que expunham a palavra naquele tempo. Então, quando eu tenho contato com a revelação especial de Deus, essa é uma das maneiras que Deus se revela, especialmente, isso gera em mim fé e me faz relacionar com Deus através dessa revelação do Espírito, através do contato com a palavra. Eu entendo que sou filho de Deus. Tá? Aqui a diferença entre nós e aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Amém ou não? Tá dando para entender? Então, eu tenho contato com a palavra, o Espírito me convence que eu sou filho, tudo é revelação especial. E aí, Cristo passa a viver de maneira cada vez mais profunda em nós. Cristo, que é a revelação perfeita de Deus, nós vamos ver isso ao decorrer da aula, passa a habitar dentro de mim, como diz Efésios capítulo 3, versículo 17, que nós, fundados e arraigados em amor, temos pela fé a vida de Cristo crescendo dentro de nós. E quanto mais Cristo cresce dentro de mim, essa transformação do homem que eu era para o homem que Deus deseja vai acontecendo com mais intensidade. Diz isso a palavra do Senhor em Filipenses 3, do 8 ao 10. Nós vamos vivendo uma transformação cada vez mais profunda e vivendo a justiça de maneira mais integral, mais verdadeira. Amém? Então, enquanto Cristo vai crescendo dentro de mim, transformando a minha vida,
Diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 8, que nós amamos a Jesus mesmo sem tê-lo visto. Olha como tudo isso conversa. Eu estava lá no mundo, ocultando a verdade de Deus, sufocando ela, mas aí eu tenho um contato com essa revelação especial de Deus. Eu tenho um contato com as boas novas do Evangelho. Eu conheço Cristo, o Espírito começa a me ministrar. E aí eu saio desse ambiente de receber a ira de Deus e entro no ambiente de receber a vida de Deus. E quanto mais a vida de Deus vive em mim, mais eu sou transformado em uma pessoa que se parece com Cristo Jesus, transformado segundo a imagem que refletimos, né? Não é isso que Paulo vai dizer para nós? Então, esse processo é importante dizer, e é claro que isso é uma introdução para coisas mais densas que nós vamos falar, e é por isso que eu estou correndo. O importante da gente perceber aqui é que a revelação especial e a revelação geral conversam. Elas agem de maneira harmônica. Porque sem a revelação geral, sem esse entendimento que Deus existe, que está colocado na sua consciência, quando a revelação especial chegasse a você, você não teria capacidade de se conectar ao Deus que você sabe que existe, porque você não saberia que ele existe. Essa verdade não estaria exposta em você. É claro que a revelação especial, ela é mais densa, ela é mais profunda enquanto a variedade de temas, mas ela só consegue fazer a sua obra a partir do momento que a revelação geral, natural, também age em você. Então, primeiro eu sou convencido por Deus que Deus existe. Primeiro eu sou convencido por Deus que Deus é criador de todas as coisas. Essas marcas estão no mundo e no universo. E eu olho para elas e uma verdade dentro de mim diz: existe algo maior do que eu que criou isso tudo. Com esta base, quando você recebe a revelação especial, você entende: ah, esse é o Deus verdadeiro. Agora sim eu conheço quem é Deus. Porque na primeira revelação, nós entendemos que Deus existe e está irado, porque o homem vive de maneira perversa. O homem vive de maneira ímpia. Ele é ímpio, ele não acredita em Deus, ele é perverso, ele faz mal para o outro. Ele recebe então a ira de Deus. Percebe? Então ele tem esse entendimento que eu estou desconectado com Deus. Mas aí vem a revelação especial e explica algo que a revelação natural não explica. A revelação natural diz que você está cortado com Deus, sua relação está cindida. Aqui vem o plano da redenção. Aqui Deus está dizendo quem Ele é. Aqui Deus está dizendo que Ele ama você. Aqui Ele está dizendo que enviou seu Filho por você. Aqui Ele está dizendo que traz você da ira para a graça. Que tira você da escuridão e traz você para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então essas duas revelações, elas conversam. Amém? Você pode aí acompanhar, esqueci de falar isso no começo da aula, mas você que pegou o vídeo nos grupos da igreja, você recebeu também um roteirozinho de estudo que eu mandei. Tem aí só 8 páginas que eu preparei com muito carinho, resumindo o que eu vou falar, para você ir acompanhando aí, ok? Se você está acompanhando isso de alguma maneira, por algum lugar, você não tem um roteiro, você tem que procurar alguém na vídeo para passar esse roteiro para você, ou me procurar, eu envio para você por PDF. Vai acrescentar e vai fazer você se localizar dentro daquilo que eu estou estudando. Então, dentro da nossa introdução, que a gente está aí no nosso roteiro, no ponto 3 da nossa introdução, a gente vai perceber que apesar dessas revelações se comunicarem, mesmo sendo diferentes, a escolha de revelar é sempre de Deus. Tanto a revelação geral, quem dá é Deus, como a revelação especial, quem dá é Deus. Não sou eu, pela minha própria vontade, que estou entendendo que Deus existe ou que estou conhecendo um plano de redenção. A revelação sempre parte de Deus. Deus escolhe se revelar, porque há um vasto abismo entre nós e Deus. Deus é eterno, infinito, imutável. Nós
somos seres temporais, como diz a própria Bíblia, né? Nós somos como uma erva que seca, a nossa glória é como uma flor que cai. Nossa vida é como a neblina que logo se vai. Então, como nós, tão limitados, vamos compreender a existência ou a essência, ou seja, ou revelação geral ou espiritual, de um Deus que está muito distante de mim. Então, Deus é condescendente nesse sentido. Não sei se essa é a melhor palavra, mas Deus possibilita ser conhecido. Deus escolhe se revelar a nós. Depois eu queria que você desse uma meditada lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, e você vai perceber exatamente esse corte entre quem tem só a revelação geral e está debaixo da ira e quem tem a revelação especial. E agora, no plano da redenção, através da fé em Cristo Jesus, está salvo. Porque ela, resumidamente, Paulo está falando assim, que todos nós, justos e injustos, todos nós, éramos filhos da ira. Nós estávamos mortos, mas o Senhor, com o seu muito amor que nos amou, nos salvou. Lá para frente, nesse mesmo texto, nós vamos ouvir de Paulo que nós fomos salvos pela graça. Não foram as nossas obras, foram as obras dele. Não vem de vós, é dom de... Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, o dom de Deus, que a fé que Ele nos dá para crer nele e a graça que nos abastece, nos sustentando todo dia, é que vão nos revelar aquilo que o Senhor é. Esse é o quadro de quem recebe a revelação especial. Porque aqueles que não recebem revelação especial ainda são filhos da ira. Estão debaixo da ira de Deus, até conhecerem a Deus, até serem chamados por Deus. Não é? Depois você pesquisa e leia também Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, também chamou. Até que esse plano que está na eternidade se cumpra na terra e Deus te chame, você está debaixo da ira de Deus. Porque apesar de ter a revelação geral de Deus, você, com os seus pecados, com a sua injustiça, com a sua perversão, sufoca a verdade de Deus. Resultado disso? Ira. Mas de repente Deus escolhe se manifestar a você. Através da pregação, através do evangelho, Deus se manifesta a você. E aí você é convencido. Isso é assunto para soteriologia, nós vamos ver isso em outra matéria lá na frente. Eu estou tentando fazer uma conexão para a gente entender. Todos nós éramos filhos da ira. É o que o texto está dizendo. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Submissos a três coisas. A carne que é pecadora, ao presente século com a sua cultura deturpada, porque o mundo jaz no maligno, e submissos também ao príncipe da potestade do ar. Ou seja, como alguém que está debaixo da ira vai conseguir encontrar o Senhor? Se ele é escravo da própria carne, só sabe fazer coisa errada. Se ele é escravo do presente século, que é uma cultura caída. Se ele é escravo dos demônios da região espiritual que o escravizam. Como essa pessoa vai conhecer a Deus? Ela pode fazer outra coisa a não ser sufocar a verdade que diz dentro dela que Deus existe? Percebe? E aí Deus, com muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos, Ele se manifesta a nós. Amém. Então a revelação, ela parte sempre de muito bom, sempre de Deus. Tanto esta revelação inata, ou seja, que nasce com você, que Deus existe na sua consciência, como esta revelação especial que te acha, sempre é a escolha de Deus. Textos para você se apoiar. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4 diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se algumas pessoas não podem ter acesso às boas novas que nós estamos pregando, Paulo está dizendo, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, concordando com o que eu já falei sobre o texto do próprio Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Trocando em miúdos,
Paulo está dizendo assim, se a revelação especial que nós carregamos está encoberta para uma classe de pessoas, para aqueles que se perdem. Porque esses ainda estão debaixo do domínio de Satanás e não conseguem enxergar a verdade. Foram cegados. O seu entendimento está fechado. Outro texto. 1 de Paulo aos Coríntios 1, 21. Vou ler na versão NVT. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Aleluia, aleluia. Não vou usar aqui os argumentos soteriológicos desse texto, mas mostrar para você aqui que não é por vontade do homem, por sabedoria do homem que se conhece a Deus. É através da loucura da pregação. Revelação especial. Amém? Então nós dependemos de Deus para remover essa cegueira, essa incapacidade de perceber revelação especial. Amém ou não? Mais um texto prova. Mateus 11, 27, palavras de Cristo. Jesus dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Só pode conhecer o Pai aquele que Jesus Cristo quiser revelar. Amém ou não? Então, terminando essa introdução, nós vimos que o ímpio está cegado. Apesar de ter a revelação geral, ele sufoca a verdade e a injustiça. Ele não consegue ver, está escravizado. Mas a mesma verdade geral que condena o ímpio é a verdade geral que se faz base para o salvo. Porque a partir do entendimento que Deus existe, que a revelação especial me diz quem é este Deus e o plano deste Deus para me salvar. Amém? E a terceira coisa dessa introdução que a gente precisa entender é quem escolhe revelar é Deus. Porque nós estamos cegos quando estamos no mundo, estamos cegos, Satanás nos cega, a cultura nos cega, a carne nos cega, nos impede, a gente não consegue, está morto em pecados e em delitos, mas aí o Senhor, com seu muito amor, nos traz para Ele. Se revela a nós. Cristo escolhe revelar o Pai a nós. A loucura do Evangelho nos encontra. Louvado seja Deus. A verdade de Deus que estava oculta agora resplandece aos nossos olhos. Amém? Então, no fim das contas, o que é a revelação especial e por que ela é necessária? O que é a revelação especial e por que ela é necessária? Vamos responder primeiro a primeira pergunta. O que a revelação especial é? Eu quero deixar o texto de Hebreus 1, versículos 1 e 2. Sempre que eu disser um texto, você pode parar, abrir sua Bíblia, dar um pause aí. E assim que você achar, dá o pause de volta, dá o play e eu volto e você lê comigo. Havendo Deus, está na versão Almeida Revista Atualizada, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que a revelação especial é? Deus falando aos pais pelos profetas, aos patriarcas também lá atrás, e falando aos apóstolos e à igreja do primeiro século através de Cristo. E a mensagem do Novo Testamento chega através de nós, porque a luz toma os apóstolos e eles, inspirados por Deus, revelam a mensagem que chega até nós. Então, o que a revelação especial é? Primeiro, o que ela não é geral. A revelação especial, ela é para pessoas em particular,
para não só pessoas em particular, pessoas bem específicas, em momentos particulares e em lugares específicos. Deus se revela aos pais através dos profetas. Então Deus falou aos profetas que falaram aos pais, a Israel. Pais aqui, os patriarcas, Israel, os primeiros na fé. E a igreja do primeiro século, quem está escrevendo aqui, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele está dizendo, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Então não é uma revelação geral. É para pessoas específicas, em momentos particulares, em lugares específicos. Enquanto a primeira é, a outra é. Amém? Então é sempre uma auto-manifestação de Deus. Uma frase para você decorar o que é revelação especial. É a auto-manifestação de Deus a pessoas específicas, em momentos particulares, em lugares específicos. Amém? Por que ela é necessária? Porque quando o ser humano cai lá no Éden, ele perde o relacionamento pleno que tinha com Deus. Ele fica finito, mortal e moralmente limitado em função do pecado. Então, Adão, quando peca, ele perde a capacidade plena que ele tinha de relacionamento com Deus. Porque agora ele é finito e limitado moralmente. Então, é necessário agora uma maneira especial de restaurar ao homem o conhecimento de quem Deus é. Compreende? Então imagine, nós não temos muita informação sobre Adão antes da queda, mas nós pensamos num relacionamento pleno, né? Que Deus se relacionava na consciência dele plenamente. A revelação geral, ele sabia que Deus existia, ele via Deus existindo, mas ele também tinha a revelação especial quase como a primeira, porque Deus estava lá. Nós não temos muitos relatos acerca deste evento de Deus indo ao jardim, temos só esse. Mas isso nos dá uma ideia que Deus fazia isso, que isso era costumeiro na relação deles. Porque Adão, quando escuta os passos de Deus, fala, pô, Deus está no jardim, opa, vou correr. Então imaginamos, através desse texto de Gênesis 3, 8 e 9, temos a ideia de que Deus se revelava a esse homem, Adão, ainda infinito e pleno, plenamente. O homem cai. O conhecimento de Deus é limitado, porque agora o homem é mortal e moralmente limitado. Pecaminoso. Está passível do pecado também. Percebe? Então a capacidade de perceber as coisas espirituais é limitada. Então a revelação especial ela vem para restaurar esta relação com Deus que é relacional. Então, mais do que informações acerca de Deus, a revelação especial é um conhecimento de Deus. Deus quer mais do que te dar informações sobre quem Ele é. Ele é um Deus relacional e pessoal. Então, através da sua revelação especial, Ele quer se relacionar com você. Ele cria uma conexão que foi quebrada pelo pecado de Adão. Consegue entender? Sim ou não? Então, uma coisa para a gente entender. A revelação especial, ela é pautada em informações que edifiquem a nossa fé. É uma coisa essencial que a gente precisa entender sobre a revelação especial. São informações necessárias para edificar a nossa fé e assim proporcionar aproximação e relacionamento. Porque tem um monte de coisa que a gente quer saber na Bíblia que a Bíblia não diz, não é? O que Jesus fazia entre os 12 e os 30 anos? Não sabemos. Quais informações bibliográficas nós temos acerca de Deus? Biográficas nós temos acerca de Jesus? Você sabia como era a barba de Jesus? A Escritura te diz isso? Não. A Escritura te diz se Jesus era alto, se era baixo? Não diz. Não diz. Ele, como era a aparência específica, a gente tem Isaías 53 dizendo que não tinha parecer nem formosura. Mas nós temos poucas informações acerca de uma série de coisas. Por mais que nós
estejamos sempre atiçados à curiosidade, há muita coisa que a revelação especial, a Bíblia, a palavra de Deus, nesse sentido, não nos diz. Por quê? Porque as informações que Deus está querendo trazer são revelações que edifiquem a sua fé para restaurar o relacionamento. Então, o que é a revelação especial, pastor? A revelação especial é uma revelação que não é para todos, é para pessoas específicas. É uma auto-revelação de Deus num tempo específico para pessoas específicas. E qual é a função dela? Nos reconectar. Então, as informações que a palavra de Deus vai nos dar é para isso, para nos reconectar através da edificação da fé. Amém? Então, estudando um pouco mais, mergulhando um pouco mais, saindo desse raso, a gente vai ver aqui as naturezas da revelação especial. As naturezas da revelação especial. Número 1, acima de tudo, a revelação especial é pessoal. Glória a Deus. Então, Deus é um Deus pessoal se apresentando a pessoas. Uma coisa linda. Não é maravilhoso? Quando você vai conhecer uma pessoa, qual que é a primeira coisa que ela te diz? Prazer, meu nome é fulano. Uma das comprovações que a natureza da revelação especial, ela é, antes de tudo, pessoal, é que Deus declarou o seu nome a Moisés. Esse relato está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Nada mais pessoal do que a revelação do seu nome. E Deus se revela como um ser que está nominado nesse sentido, apesar que o nome dele transcende tudo, né? Vocês não podem me limitar a uma, Deus dizendo, né? Vocês não podem aqui me limitar a uma definição específica. Eu sou o que sou. Deus pessoal se mostrando a uma pessoa. Outra prova de que a revelação especial de Deus, ela é sempre pessoal, é que Deus firma alianças ao decorrer da história com pessoas. Ele faz alianças com Noé, com Abraão, com a nação de Israel. Não é? Deus ensina a Arão uma bênção pessoal. Em Números, capítulo 6, do versículo 23 ao versículo 26. É uma bênção famosa, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma bênção pessoal. Um nome revelado a uma pessoa. Alianças firmadas com pessoas. E nós podemos ver isso muito claramente na vida de Paulo. Olha que coisa linda o texto de Filipenses 3, do versículo 8 ao versículo 10. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e considero as coisas anteriores menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é a base na fé que Deus nos declara justos. Toma uma aguinha, bebinho. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Olha como a vida de Cristo estava entranhada nos propósitos de vida de Paulo. É assim que Deus quer viver em nós. É isso que a revelação especial deseja realizar em nós. Um Deus pessoal nos trabalhando como pessoas e sendo o centro da nossa vida particular. Amém ou não amém? A narrativa bíblica vai se comportar no sentido de nos mostrar que aquilo que Deus quer mostrar com a palavra de Deus, com as Escrituras, é que Ele quer reconectar. Já falei isso e falo de novo. Reconectar esse relacionamento conosco. Deus é um Deus pessoal. Então, a maneira que a narrativa bíblica se desenvolve é a prova de que Deus deseja se revelar através das Escrituras
O Deus que quer se revelar é uma pessoa. E as informações que ele vai dando na Bíblia é para acrescentar e edificar a fé desta pessoa. Amém? Não é um conjunto. O que a Bíblia não é? Não é um conjunto de axiomas como na geometria. Né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Não é uma série de verdades estanques, de cálculos e fórmulas. A Bíblia se apresenta com uma declaração de ocorrências e fatos que aconteceram. Deus se demonstra nos fatos. Ele não tenta se provar por A mais B. Né? Porque a Bíblia também não é uma apresentação teológica formal, com argumento e contra-argumento. Não é uma declaração sistematizada. Não é uma coisa filosófica, não é uma construção que vai fornecer para você uma fé intelectual. Isso a teologia vai fazer. Porque a teologia vai pensar sobre as Escrituras. Mas as Escrituras, por exemplo, Deus não se preocupa em trazer um tratado, nenhum dos 66 livros, explicando por A mais B quem ele é. Uma construção racional, tese, antítese, blá, 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 blá. Deus está nem aí para isso. Não é uma intelectualidade que Deus está promovendo através da revelação especial. É um Deus que está se apresentando. Percebe? Deus não se preocupa em preencher lacunas de conhecimento acerca do passado. Outra coisa que a Bíblia não faz, deixa muita gente braba, né? Amém? Como exatamente foi criado o mundo, o universo? Mas como exatamente, quando a gente tenta intelectualizar plenamente Gênesis 1, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E lá, depois de alguns dias, que ele vai criar os luminares. Você fala, mas que luz que é essa do primeiro? Isso a teologia vai pensar. Agora, Deus não está se ocupando em responder coisa da cosmologia para nós. Deus não criou. Na Bíblia é uma explicação. Eu peguei este elemento e fundi com este elemento e blá. Não é isso que Deus está mostrando através das Escrituras. Ele está se apresentando através de fatos, de ocorrências, se mostrando pessoa, relacional. Porque o que a revelação especial quer trazer para nós é relacionamento. Acima de tudo, a primeira marca da revelação especial e da sua natureza é que ela é uma revelação pessoal. Segunda marca, a natureza antrópica da revelação. O que é isso? Antropos, do grego homem. Uma das naturezas da revelação especial é que ela vai falar ao homem. Então ela vai pegar aquilo que é próprio do homem para falar ao homem. Porque Deus sabe da nossa incapacidade de perceber aquilo que é eterno. Deus não se prende ao tempo e espaço. Então ele não pode ser captado pelo nosso tato, pela nossa visão. Deus não é captado sensorialmente. Eu já disse algumas aulas, Deus não pode ser colocado no meio de cultura para ser experimentado. Não é? Então, Deus vai escolher essa maneira antrópica, essa natureza antrópica, para se revelar ao homem. Então ele vai escolher uma linguagem humana. O que é uma natureza antrópica? Ele vai escolher uma linguagem humana para falar com humanos. Então ele vai pegar coisas que são de acordo com a categoria de pensamento e ação do ser humano para falar com esse ser humano. A gente tem que entender o que ele está dizendo, não é? Comprovações disso é que, por exemplo, o Novo Testamento é escrito em grego koiné, o grego popular da época, né? A língua vernácula da época, usada lá naquele momento pelas pessoas, uma linguagem local. Então ele vai utilizar formas do pensamento da época e de comportamento da época para se expressar através dos apóstolos. E isso vai acontecer também no Antigo Testamento, utilizando lá o hebraico, o aramaico. Deus está utilizando modos humanos para falar a humanos. Lembra que eu falei que Deus precisa de condescendência para falar com ele? Ele precisa ceder para falar com um ser que está bem abaixo dele, não é? E outra característica da revelação
antrópica através do koiné, é que as escrituras vão explicar coisas utilizando também maneiras que o ser humano lida com a realidade. Por exemplo, os sonhos. Muitas vezes Deus falou no Novo e no Antigo Testamento através de sonhos. Não é coisa humana? Não é uma maneira nossa de lidar com a realidade? E a maneira mais incrível que Deus utiliza para nos acessar com a sua revelação e falar de maneira que possamos compreender, o Verbo encarna. Jesus se fez homem. O que pode ser mais antrópico do que isso? O Verbo se faz carne. Por mais que em alguns momentos na Bíblia, e a gente tem que reconhecer isso, formas atípicas de revelação acontecem, como aquela vez que Deus fala do céu, alguns interpretam como anjo, outros como terremoto. Não sei se ainda nessa aula, na parte 2 dela, já estou vendo que deu 45 minutos aqui, nós vamos falar disso. Então, apesar de Deus usar às vezes de maneiras atípicas para falar com o homem, na maioria maciça das vezes, Deus vai utilizar uma natureza antrópica que tem relação com aquilo que o homem é, com a sua rotina, com a sua cultura, com a sua linguagem. A revelação de Deus não vai usar uma linguagem específica de Deus, né? Vai usar uma linguagem que nós possamos compreender, né? Terceiro, a natureza da revelação especial é analógica. Analógica. O que isso quer dizer? Existem semelhanças entre o mundo espiritual e o mundo físico, visto que Deus criou ambos, né? Céus e terra. Existem semelhanças. E Deus, como conhece os dois lados, ele vai utilizar certas figuras para nos explicar determinadas coisas. É claro que Deus é transcendente, a gente é limitado. Então, quando Deus se revela de maneira analógica, essas verdades analógicas, elas não revelam a plenitude, mas parcialmente revelam as verdades de Deus. Lembra lá do texto de Romanos? O que de Deus se pode conhecer? Por que o que de Deus se pode conhecer? Porque a gente tem incapacidade de compreender a plenitude de Deus. Então Deus utiliza de algumas coisas análogas no mundo espiritual e no mundo físico para a gente compreender o que ele está dizendo. Exemplo simples disso, para não ficar muito complicado. Amor. A Bíblia não diz que Deus ama? Você acha que Deus ama como a gente ama? A gente lá consegue compreender o amor de Deus? Não é confrontador quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz assim: ame os seus inimigos. Ágape é a palavra grega utilizada para falar do amor que Jesus demonstra. Que é amor nesse sentido, ágape? É o interesse pleno pelo bem-estar do outro sem esperar nada em troca. Melhor definição que eu pude trazer para vocês. É o desejo de fazer bem pelo outro, a predisposição de estar colocado ao benefício do outro sem esperar que o outro devolva. Esse não é o amor de Cristo? Ele não faz isso por nós. Ele não é fiel, mesmo que sejamos infiéis, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, quando Deus fala que é fiel, é uma fidelidade que a gente entende, que a gente sabe como um homem pode ser fiel a uma mulher fiel a um homem, um amigo fiel a um amigo, mas isso não comunica plenamente o que Deus é, porque aquilo que a gente é menor do que aquilo que Deus é. Com calma, estou tentando mastigar o máximo que dá. Então, a revelação especial tem uma natureza analógica, porque utiliza meios análogos que pertencem tanto ao mundo espiritual como ao mundo físico para nos comunicar coisas. Mas isso não comunica plenamente aquilo que Deus é ou aquilo que Deus faz, porque a gente não consegue. O amor de Deus é muito maior do que o nosso. Ame o seu inimigo. Essa não é uma fala de Jesus? Não assusta a gente? Como é que eu vou amar o inimigo? Não tem jeito. Eu só consigo pensar em amor retribuir gente que faz bem para mim. Jesus está ensinando, não, existe um amor meu que é transcendente à ideia de vocês. E eu quero que vocês busquem isso. E nesse texto do Sermão do Monte, o Senhor faz um pedido assustador para nós. Ele disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Qual é essa perfeição? Por que Jesus está esperando perfeição de nós e pedindo que nos esforcemos para ser perfeitos se a gente é limitado? Porque perfeição nesse texto está ligada a amor. E Jesus está dizendo,
Deus é assim, ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, e a chuva cair sobre gente boa e gente ruim. Sejam perfeitos como o vosso Pai. Para que vocês sejam filhos dele, façam assim. As pessoas merecem o seu amor? Que você faça bem para elas sem que elas mereçam, sem que elas façam algo em troca? Faça. Faça o bem. Para quem é do bem. Mas faça o bem para quem aparentemente não é do bem. Que é aí que não vai te retribuir mesmo. Faça. E essas pessoas precisam mais desse amor do que as que já te amam. Porque se você ama quem te ama, que valor isso tem? Ao mesmo tempo que o Senhor está comunicando para nós algo que a gente consegue entender, não é transcendental, sem a vida dele em nós damos conta de fazer isso? Ô irmão, fala a verdade comigo aqui. Não vamos ser formal, já disse isso no começo, não curso teologia, conversa sobre teologia. A gente consegue, a gente dá conta se não for Deus em nós? Se não for a submissão da nossa vida à vida de Deus? Não dá conta. E não dá conta. Então, os elementos utilizados transmitem a mesma ideia, mas não completamente, porque Deus está muito acima de nós, né? Então, 3 naturezas da revelação especial. Ela é pessoal, porque nós temos um Deus pessoal. Deus quer se revelar a você e se relacionar com você e restaurar um caminho de relacionamento entre nós e Ele. A outra natureza é antrópica, porque Deus vai se revelar de uma maneira que tem como consideração o antropos, o homem, então vai pegar uma linguagem humana e meios humanos para que nós possamos compreender o que Ele quer de nós. E ela também é analógica, porque dentro desta linguagem humana, Ele vai pegar coisas que são do mundo espiritual, coisas que são do mundo físico e aproximar ao máximo para a gente tentar entender ao máximo o que Ele quer de nós, porque Ele é transcendente, o amor dele é muito superior ao nosso, apesar de ter amor lá e ter amor aqui. Amém? E aí vem a pergunta muito importante para nós. Quais são os modos que Deus utiliza para se revelar de maneira especial a nós? Nós vamos ver aqui modos da revelação, que são eventos históricos. Nós vamos ver... Eventos históricos tem muita coisa, daqui a pouco vocês vão ver. Eventos históricos, o discurso divino, maravilhoso, que vai explicar muita coisa dos eventos históricos. E também vamos ver a encarnação. 3 modos especiais da revelação de Deus, que nós vamos ver aqui. A encarnação, esta fala divina, comunicação divina, o discurso divino e eventos históricos. Só que isso fica para a próxima aula. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo no coração, muita saudade de vocês. Mas muito, demais da conta. Que Deus abençoe. Até logo, até a próxima aula. Um abraço.